Gente, muito obrigada por todo mundo que está presente. É uma honra recebê-los aqui nesse dia tão especial. Eu começo de uma maneira irreverente, como a tese é, apresentando uma reportagem da CEMIG Online. Acidente em Jaboticabas comove a companhia. Aconteceu nessa tarde um acidente em Jaboticabas, na região metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo 3 eletricistas da Conorte, uma de nossas empresas parceiras em serviço de manutenção na rede elétrica. Infelizmente, foi fatal para 3 colegas que deixam família, amigos e uma vida para trás. A CEMIG, por meio das lideranças de gestão de pessoas e distribuição, está acompanhando o ocorrido desde os primeiros momentos após a notícia. Muitos se deslocaram até o local, mas ainda não há informações suficientes para analisar o que ocorreu e uma comissão interna vai trabalhar nessa frente. A saúde e segurança do nosso time expressa no valor respeito à vida, é pilar essencial para a CEMIG, e também se estende para todas as empresas parceiras. Essa é uma notícia que nos comove, impacta intensamente, e por isso reafirmamos o nosso compromisso de seguirmos juntos em busca da preservação da vida das nossas pessoas. Aos familiares, os nossos sentimentos e apoios. Recebi fotos desse acidente dos meus colegas eletricistas que me mandaram, são fotos que estão circulando nos grupos de WhatsApp. O Sindeletro também publicou. Apesar da reportagem da CEMIG não constar data nem nome das pessoas, o Sindeletro fez esse favor para nós, dizendo que esse acidente aconteceu na quinta-feira passada, dia 1º de outubro de 2020, e os trabalhadores que morreram acidentados foi Edivaldo Cardoso da Silva, de 32 anos, Leandro de Souza Freitas, de 38, Wagner Augusto dos Santos, de apenas 25. A empresa se chama Conorte Construções e Serviços Limitada, apesar de ser uma empresa que estava trabalhando com manutenção de rede elétrica, né? No final da reportagem também o Sindeletro levanta que de 1999 a 2013 há dados de uma morte a cada 45 dias de trabalhadores a serviço da CEMIG e também contabilizou centenas de casos de eletricitados mutilados, vítimas de choque elétrico. É esse o tema dessa tese de doutorado, esses trabalhadores que estão vivos, porém mutilados, prestando serviço terceirizado em Minas Gerais. Eu trago essa reportagem para dizer da qualidade, da pertinência dessa pesquisa. Bem, o título da tese é Ou Morre ou Fica Aleijado, um estudo sobre o corpo si mutilado pelo trabalho terceirizado no setor elétrico em Minas Gerais. Essa tese foi orientada pela professora doutora Vanessa Andrade de Barros e é apresentada como requisito parcial de obtenção do título de doutora ao programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de concentração Psicologia Social e na linha de pesquisa Trabalho, Sociabilidade e Saúde. A banca examinadora é composta pela professora orientadora e também por Deise Moreira Cunha, Fábio de Oliveira, José Alfredo Oliveira de Bortoli e Luciana Quinde do Nascimento, a quem eu agradeço muito a disponibilidade em estar nessa banca. Eu começo a introdução da tese com uma obra de Adriana Varejão, nomeada Linda do Rosário, onde a gente tem um muro e no lugar do concreto, dos tijolos, a gente encontra órgãos. E é um pouco sobre isso também, essa tese, essa pesquisa de doutorado, né, sobre o que a gente encontra nos muros da energia hidroelétrica. E aqui nessa pesquisa eu já adianto que a gente vai encontrar pedaços de pele, braços e pernas. Bem, o panorama macro do problema de pesquisa se dá especialmente através de estatísticas. Eu trouxe aqui alguns gráficos, onde, nesse primeiro, a gente consegue ver a evolução do quadro de trabalhadores no setor elétrico brasileiro. De 2003 a 2014, a gente vê, né, a manutenção aqui, praticamente, do quadro de trabalhadores próprios, marcado pela linha amarela, e uma crescente exponente dos trabalhadores terceirizados, marcado em laranja, que ultrapassam os trabalhadores de quadro próprio, ainda em 2005, né? Bem, nesse outro, a gente consegue ver também a diferença entre de acidentes fatais entre trabalhadores do quadro próprio e trabalhadores terceirizados, sendo que os trabalhadores de quadro próprio representam as barras em amarelo e os trabalhadores terceirizados em laranja, né? Tem anos muito, muito relevantes para essa discrepância, como 2006, 2010, em que a diferença chega a mais de 10 vezes. Nesse gráfico, a gente consegue comparar a taxa de acidentes fatais típicos para cada 100 mil trabalhadores no ano de 2011. Na primeira barra, a gente vê os trabalhadores brasileiros em geral, o que contém, né, os trabalhadores do setor elétrico, inclusive, né, essa taxa está aumentada pelo setor elétrico. Já é discrepante, muito discrepante com os trabalhadores do quadro próprio das empresas do setor elétrico, ainda que no quadro, né, ainda que contratados diretamente,
visto que trabalhar com energia elétrica é trabalhar com um risco iminente, com um produto inodoro, incolor, de altíssimo risco, né? Mas quando a gente compara com trabalhadores terceirizados do setor elétrico, a diferença é gritante, né? São quase 400% de chance a mais de sofrer um acidente fatal. Bem, apesar dos gráficos serem assustadores, a gente precisa registrar que os dados são subnotificados, né? Eles são pouco fidedignos. Primeiro, porque é uma indisponibilidade de dados produzidos pelo governo federal, e segundo, porque apesar de ter existido entre 2000 e 2014 a FUNCOG, né, a Fundação COG, que produzia dados de extrema relevância e os divulgava em seu site, a partir de 2014 a FUNCOG parou de disponibilizar os seus dados e agora só os fornece a empresas, né, que são pagantes pela FUNCOG, e apesar das nossas reiteradas tentativas, inclusive do DIEESE, lotado no Sindialetra, a gente nunca conseguiu os dados a partir de 2014, o que trouxe também uma questão de impossibilidade de atualização dos dados para essa pesquisa. Então, a gente agora já não sabe, né, a que nível a gente está matando e terceirizando, porque a gente ampliou, né, a legislação, nesse panorama político que estamos, mas também não estamos podendo saber o que se passa com quais são as consequências dessas alterações legislativas que se deram nos últimos anos. Importante dizer também que não são só os trabalhadores que morrem, né, com a terceirização do setor elétrico, muitas pessoas da sociedade civil também são afetadas, não só com o aumento da conta de luz, porque apesar da diminuição dos custos por essa terceirização de subcontratação que é feita exclusivamente para reduzir custos, não para especializar, né, não se trata de uma especialização, de uma subcontratação de especialização, mas sim de uma subcontratação de precarização do trabalho, a conta de luz não tem diminuído, pelo contrário, né, tem aumentado. E a gente também vê que esses acidentes, tanto dos trabalhadores quanto da população civil, eles sobrecarregam o SUS e o INSS, e esses gastos podem chegar a 10% do produto interno bruto do país. O panorama político não é nada favorável a essa situação. Desde o golpe contra a presidenta Dilma, a gente está assistindo um desmonte dos direitos do trabalho, especialmente com a aprovação do PL de 1998, que foi antes arquivado durante o governo Lula, tornou-se lei em 2017, afrontando os direitos trabalhistas ao alargar as possibilidades de trabalho temporário e terceirizado. Nesse mesmo ano, também a gente teve a portaria MTB número 1129, onde houve drástica redução do conceito de trabalho análogo escravo, muitas vezes enquadrado, inclusive a própria CEMIG já foi pega em flagrante com 174 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Mas agora, diante dessa nova portaria, só é considerado trabalho escravo se houver restrição da liberdade com pessoas armadas ou isoladas geograficamente que impeçam os sujeitos de ir e vir. Além do mais, as normas regulamentadoras, bem como a própria CLT, estão sendo alteradas em desfavor da classe que vive do trabalho. Bem, para falar um pouco sobre a metodologia de pesquisa, o capítulo nomeado Percurso Investigativo, eu escolhi apenas alguns pontos, porque é um capítulo mais longo da tese e eu não tenho tempo hábil para falar sobre tudo. Foi uma pesquisa extensa, né, quase 5 anos de duração, com muito engajamento, e eu trouxe aqui alguns pontos. O primeiro deles é dizer que a assistência técnica foi uma concretude prática do campo, né, que fez com que essa pesquisa fosse também intervenção. Eu atuei como assistente técnica em 3 processos judiciais dos 6 trabalhadores que participaram, e especialmente para confeccionar laudos que relevavam as dimensões psicossociais relativas aos acidentes do trabalho nas lides indenizatórias apresentadas à justiça por esses trabalhadores. E a questão, na lógica da psicossociologia do trabalho, a intervenção nesse caso se fez também uma questão ético-política. Diante da consternação que carrega a temática em tela, quais seriam os limites de se propor uma participação em pesquisa a esses sujeitos com um retorno tão abstrato quanto um texto que se apresenta como uma tese doutoral, né? A psicossociologia propõe que a produção do conhecimento não pode estar dissociada das condições que a fazem emergir e logo que lhe dão sentido. Outro ponto interessante da minha pesquisa são as entrevistas em profundidade, que, ao contrário do que se prevê pela norma, não aconteceram numa lógica de privacidade. A pesquisa se deu em situação, como nos ensina também a psicossociologia do trabalho.
elas não tinham lugar privado, porque a própria vida desse sujeito se caracterizava pelo paradoxo do isolamento social marcado pelo cerceamento da privacidade. Sujeitos muito pobres, humildes, com casas com cômodos pouco definidos e muito dependentes da família ao perderem membros do corpo. As entrevistas foram constantemente interrompidas ou incluíram participação de familiares, vizinhos que iam e vinham. E isso já me mostrava, né, algumas dos resultados, né, que eu poderia alcançar na pesquisa. Já me adiantava algumas características que eu iria compreender adentrando nesse campo, que é justamente esse paradoxo de estar isolado, mas ao mesmo tempo não ter privacidade. Outro ponto interessante das entrevistas foi pensar o gravador como refúgio, né? Eu não tive possibilidade de fazer doses homeopáticas da minha pesquisa, os trabalhadores todos, quase todos, moravam muito longe, especialmente no Triângulo Mineiro, e todas as vezes que eu fui, eu fiz entrevistas muito longas e diversas entrevistas, 3, 4 horas de duração, 4 entrevistas seguidas, e eu me peguei muitas vezes tendo que pensar em outra coisa por poucos segundos, porque eu tinha confiança que o gravador estava ali para registrar, porque era tão, a temática era tão áspera, tão dolorosa, que muitas vezes eu não conseguia estar presente conscientemente o tempo todo. Isso também me indicava a solidão que eu mesma ia sofrer, né? Porque se eu não estava, eu que estava disposta a estar com esses trabalhadores, não estava dando conta de tanto sofrimento ao mesmo tempo, imagina todas as pessoas que o cercam, né? Pouquíssimas pessoas toparam, né, escutar, falar da minha pesquisa. Até me surpreende ter essa sala online tão cheia hoje, porque, de fato, é um tema tão difícil que poucas pessoas se disponibilizam a ouvir e pensar sobre ele, né? Também trabalhei no capítulo de método a questão das territorialidades múltiplas da produção da pesquisa. O que eu quero dizer com isso é que o espaço-tempo de pensar, na verdade, extrapola réplicas de questionários prontos e gravadores ligados, mas também extrapola a própria escrita da tese, né? Eu entendo que o campo-tema, como nos ensina Spink, também se concretizou em outros momentos do pensar, como em congressos, publicações e, inclusive, em engajamento militante. Bem, outro ponto importante foi pensar os engajamentos intersubjetivos em territórios instáveis, ou seja, entendendo que as trocas subjetivas são motor da pesquisa, também como nos ensina a psicossociologia do trabalho, eu entendi logo de cara que as trajetórias desses trabalhadores eram marcadas por violências, descasos e irresponsabilidades. Vizinhos, igrejas, advogados, muitas vezes se apresentaram como urubus que rodeiam presas frágeis. E foi nessa seara que eu tive que me posicionar e construir vínculos de confiança com diversos sujeitos. E isso se fez de uma maneira diferente com cada um. Com alguns eu tive poucos e pontuais encontros, o que eu chamei de pesquisa-foto, e com outros eu tive diversos encontros e longos, com muita proximidade, o que eu chamei de pesquisa-filme. Além do mais, eu também trabalhei os não interlocutores da pesquisa. Apesar dos sindicalistas e dos advogados estarem muito presentes, eu também vivi a solidão. Como eu disse antes, poucos foram os que quiseram ouvir sobre o que eu pesquisava. Imagine estar em contato com esses trabalhadores. E esse tema foi duro, de fato, apesar de eu estar muito disposta, eu adoeci diversas vezes. E eu falo também no meu texto sobre os adoecimentos do corpo pesquisadora, né? Muitos dos meus colegas de mestrado e doutorado adoecem, e poucas vezes a gente vê essa narrativa, esse aspecto descrito nos seus textos finais. Eu especialmente sofri com um episódio de depressão aguda, com o qual eu faço tratamento até os dias atuais, e o que eu quero dizer é que o corpo pesquisador também não sai ileso, especialmente de uma pesquisa como essa. Bem, o capítulo de resultados eu trago de uma forma bem reverente no formato de um conto literário que eu nomeei A História de Douglas. Aqui eu trago uma foto, concedida também por um dos trabalhadores que participou da pesquisa, em que é possível ver alguns sinais da precariedade do trabalho. Bem, o conto literário, eu lancei mão da construção desse texto, que se dispôs a substituir um possível capítulo de resultados na tese doutoral. Ele é baseado em fatos reais, vivenciados e compreendidos durante a pesquisa de campo. Não se trata de fruto da imaginação da pesquisadora, mas de escolha de formato. Considerando que não há resultados categorizáveis nessa tese,
que não há tentativa ilegítima de objetividade, todas as explicações científicas são mediadas, a racionalidade é uma ilusão de ótica, logo é hora de mudar a metáfora, como afirma a dona Haraway. Eu quis, com o conto, dizer o que é indizível, né? E busquei provocar uma experiência nas leitoras e leitores. Aquela de olhar de dentro, de compreender uma situação de vida sem negligenciar os seus cheiros, cores e afetos. A literatura gera empatia através de uma linguagem ordinária que busca reverberar a memória afetiva. A partir do emaranhado das 6 trajetórias que contemplaram o processo de pesquisar, fiz narrativa particular. Todos os aspectos do conto fazem parte da história de algum dos trabalhadores, mas o protagonista nunca existiu de fato enquanto indivíduo singular. Dessa forma, a narrativa apresentada é como uma amálgama da realidade dos trabalhadores terceirizados do setor elétrico em Minas Gerais. Falo do todo através de um. Bem, o conto literário é difícil, né? Não tem como eu apresentar, porque seria importante ler na íntegra, mas ele tem 3 grandes eixos. O primeiro, precarização do trabalho terceirizado. O segundo, impactos avassaladores do acidente mutilante na vida cotidiana. E o terceiro, impossibilidade de acesso à reparação dos danos via Poder Judiciário. Bem, o capítulo de reflexão teórica é nomeado Cenas de Pesquisa e Questionamentos Teóricos. Nesse capítulo, eu trago 5 cenas de pesquisa, uma delas, inclusive, com o desembargador Grijal, que está presente, e eu trouxe as cenas para falar sobre a experiência da pesquisa, me agregando novas possibilidades de olhar e de interpretar o que me cerca. Entendendo que o espaço-tempo de pensar é atravessado pelo espaço-tempo de viver, como nos ensina isso, o corpo pesquisador transita no mundo e leva consigo uma potência de observação. Seu distanciamento físico do campo empírico não indica uma desimplicação, pelo contrário, a implicação é entrelaçamento intersubjetivo, como nos ensina Amado. E por isso, a pesquisa viaja junto com a pesquisadora. Cidades, datas e detalhes diversos compõem as cenas descritas. Cenas, ou também chamadas superfícies refletoras, a partir das quais eu retorno ao meu campo empírico para pensá-lo com outros sentidos, com conceitos teóricos. Bem, a partir dessas cenas, e com o arcabouço teórico que eu trago para pensar, eu faço 3 perguntas. A primeira delas é, o corpo si está mutilado? Bem, entendendo que o corpo é mais do que a estrutura biológica que sustenta um ser vivente, o corpo é possibilidade, é matriz da atividade humana, como nos ensina Schwartz. O sujeito transforma o mundo e a si mesmo por meio do seu arcabouço, especialmente na experiência de trabalho. Produz conformações, desenvolvimento e logo história. O fazer humano não prescinde o engajamento corporal. Por isso, a herbologia nomeia o sujeito da experiência com o conceito corpo si. Quando perde os membros do seu corpo, o trabalhador sofre uma mutilação muito além da física. Ele tem o seu instrumento de transformação do mundo dilacerado, bem como os saberes investidos e a história encarnada, imprescindíveis a um agir competente, como nos diz também Schwartz. E autônomo, né? Os trabalhadores são apartados, com os membros extirpados, esses saberes e esse agir competente são apartados dos trabalhadores junto com os seus membros, que são extirpados do corpo. Sim, o corpo si também está mutilado. A segunda pergunta é, o que resta ao trabalhador braçal sem braços? O corpo si é formado na trama do trabalho social. Então, não é história de humano singular dissociado de uma história coletiva. Cada trabalho prescrito corresponde a um corpo prescrito e a uma classe específica, né? Então, o que resta à mão de obra quando ela já não tem mais mãos para obrar? Torna-se pedaço inútil ao sistema produtivo? A vida é luta permanente contra a inércia, nos ensina Canguilhem. Então, não. Esse corpo si, além de mutilado, ele segue desejante. E esse corpo si é a hábito mais íntimo da atividade. Dessa forma, ele segue buscando a vida e resiste às tentativas de ser objetificado. A terceira pergunta é, tragédia pessoal ou obsolescência programada? Embora o acontecimento, né, que é o acidente mutilante, tenha efeitos avassaladores diferentes para cada corpo si, e ainda que ele guarde sua capacidade de ressingularizar o meio, os acidentes desses trabalhadores não se referem a tragédias pessoais, do quais eles são vítimas aleatoriamente. A limitação da eficiência de atuação no mundo relaciona-se com a vulnerabilidade que atravessa a integralidade do corpo, pertinente às situações sociais nas quais o corpo se inscreve, assim como nos ensina Daisy Kuhn e Yves Schwartz.
Essa vulnerabilidade indica o corpo si como local de incidência de critérios economicamente úteis, especialmente quando está submetido a situações de trabalho precário. A precariedade como condição de trabalho é também uma condição de experiência, como nos ensina Cingolani. A classe que vive do trabalho precário está à mercê da violação da vida. Nesse serviço, ou você morre ou você fica aleijado, disse um dos trabalhadores que me levou ao título da tese. Os delineamentos impostos pelo sistema socioprodutivo afirmam quais vidas se destinam a serem sistematicamente lesadas e negligenciadas. A lesão aos corpos é uma consequência perversa, porém previsível do capitalismo, assim como é a segregação dos corpos depois de lesionados. Normal, etimologicamente, é o que está dentro do esquadro, como nos lembra La La Land, que assume a forma prevista pelo sistema sociotécnico produtivo. Para que o corpo não se subjugue à instância de experiência da opressão, seja como alvo do trabalho precário mutilante, ou seja como digno de exclusão por ter sido lesionado e mutilado, é preciso pautar a necessidade das relações de interdependência e do cuidado coletivo, como nos ensina Débora Diniz. É mister ir além de uma ideia de tragédia pessoal e ponderar a obsolescência programada que um sistema sociotécnico impõe às pessoas que o compõem. É preciso preconizar uma sociedade como uma entidade coletiva relativamente pertinente, como nos ensinam Schwartz e Durkheim. Bem, para finalizar, trago nas considerações finais duas grandes questões. Seria suficiente concluir esse doutorado reivindicando o retorno à primarização do trabalho no setor elétrico em Minas Gerais? Ou seja, preconizando que empresas tais como a CEMIG possam reestruturar seus processos produtivos e galgar lucros talvez um pouco inferiores aos 3 bilhões que ofereceu a seus acionistas em 2019? Seria possível valorizar a vida humana que vende sua força de trabalho para produzir e distribuir energia elétrica à população, não a tratando com a insignificância cunhada pela exploração, reivindicando as possíveis reparações previstas pelo direito do trabalho? Ou o direito do trabalho também tem uma função capitalista? A terceirização, acrescida da queda das leis e das normas que protegem a classe trabalhadora, só escancara as consequências do modo de produção capitalista. Nesse sistema de produção, o trabalho é essencialmente alienado, externalizado e, logo, mutilante. Dessa forma, demandar a regularização da exploração do lucro no setor elétrico é uma contradição. Em verdade, a regularização tenta estabelecer um diálogo impossível na contradição capital-trabalho. É preciso mais, é necessário que a luz não seja produto. Mulheres, água e energia não são mercadoria, assim como grita o movimento dos atingidos por barragem. Bem, e concluo dizendo, assim como nos ensina Audre Lorde, a qualidade da luz pela qual escrutinamos nossas vidas tem impacto direto sobre a materialidade que vivenciamos e também sobre as mudanças que esperamos trazer. E nossas palavras, especialmente de autoras mulheres, são lugares de possibilidades, especialmente em busca da liberdade. Nossa poesia não é um luxo, e sim uma necessidade vital. Obrigada. Nós vamos fazer a leitura da ata. Se a gente tivesse aglomerado, nós seguiríamos o ritual, né? Todo mundo de pé para a leitura da ata, mas não estando aglomerado, eu vou abrir a ata aqui e vou ler ata da defesa de tese da aluna Laís de Bela Castro Rabelo. Realizou-se no dia 8 de outubro de 2020, às 14 horas, sala virtual da Universidade Federal de Minas Gerais, a defesa de tese intitulada Morre ou Fica Aleijado, um estudo sobre o corpo si mutilado pelo trabalho terceirizado no setor elétrico em Minas Gerais, apresentada por Laís de Bela Castro Rabelo, número de registro XXX, graduada no curso de Psicologia, como requisito parcial para obtenção do grau de doutor em Psicologia. A seguinte comissão examinadora: professora Vanessa Andrade de Barros, orientadora, UFMG, professor Fábio de Oliveira, USP, professora Deise Moreira Cunha, UFMG, professor José Alfredo de Oliveira de Bortolho, UFMG, e professora Luciana Quinde do Nascimento, PUC-MG. A comissão considerou a tese aprovada e, finalizados os trabalhos, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros da comissão. Belo Horizonte, 8 de outubro de 2020. Pronto, Laís, você é uma doutora.
Parabéns. Muito bem, parabéns, Laís. A gente abriu os microfones, a salva de palmas para a gente aglomerar. Parabéns, parabéns. Parabéns, Laís. Parabéns, Laís. Parabéns, Olá. Parabéns, Laís. Ei, Graça. Ei, Lu. Obrigada, gente. Muito obrigada. Que bom que acabou. Obrigada a toda a banca, obrigada, Vanessa, por toda essa jornada. Obrigada a todos os amigos presentes. E que a gente se encontre em breve, né? Que a gente tenha vacina para se abraçar em breve. Tão logo a gente possa aglomerar, nós vamos comemorar. Obrigada, Beijo. gente. Um beijo, gente. Um Beijo a beijo. todos. Tchau. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada. Ei, Jaúza, sua linda. Que vontade. Ei, Matilde. Essas gente que a gente não vê há muito tempo. Muita gente. Ei, Lu, linda, saudades, parabéns, Laís. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada, Vanessa. Obrigada, gente. Beijo. Cara, pelo amor. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, prazer, Zé Alfredo. Depois eu tiro fotinha das minhas caligrafias aqui para você. Por favor, Lu, estou no aguardo das suas artes. Tchau, Laís. Muito obrigado. Obrigada, Tchau, gente. Por tanta sensibilidade sempre. Obrigada, mesmo. Obrigado, querida. Tchau.